Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. A pergunta que fica nesse vídeo de hoje é: o que será que as mulheres querem? Qual é o homem ideal? Por que será que o personagem Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito é adorado pelas mulheres há mais de 200 anos? Então vem comigo, porque hoje esse vídeo é muito doido. Nós vamos falar aqui de machos alfa, coaches de masculinismo, calvos da Campari, arquétipos masculinos, incels. E graças a Deus, vamos falar também de muito homem bom, tá? De muito homem com a terapia em dia. Então, vem comigo! Já lancei a pergunta aí no início do vídeo. Por que é que Mr. Darcy é considerado o homem ideal? Por que as mulheres estão apaixonadas por esse cara há mais de 200 anos? E foi que Jane Austen botou nesse personagem que fez ele ficar assim tão amado pelas mulheres? E aí, gente, eu tenho certeza absoluta que muitos misóginos, muitos calvos da Campari, muitos incels vão dizer que Jane Austen botou nesse personagem dinheiro e altura. Que ele é um ricaço, alto e gato. Sua grande característica, então, seria o poder financeiro. E esse mesmo poder financeiro seria a característica principal de outros personagens, não só do Darcy. Por exemplo, o ricaço lá dos 50 tons de cinza, ou o Richard Gere de Uma Linda Mulher. E é por isso que esses red pills aí da vida, eles adoram o mercado financeiro, adoram esses coaches, né, de mercado financeiro, porque tudo que eles mais querem é ser rico para ser o macho alfa provedor. Mas eles estão enganados. Afinal de contas, o que faz Mr. Darcy ser tão bom assim não é a altura, a beleza e o dinheiro dele. Isso é só a cereja do bolo. Mas isso não é a massa do bolo. O essencial é o caráter do Mr. Darcy. É como ele trata a mulher que ele ama. Com o mais profundo respeito, com a mais profunda dignidade. Mas antes de eu avaliar aí o filme, eu acho que eu preciso explicar pra vocês o que seria esse tal de Red Pill, ou os Red Pills. O que seriam esses aí coaches de masculinidade, o que seriam incels e outras coisas. Existe sim um grupo de homens que se juntaram na internet para aprender a como lidar com as mulheres, porque eles acham que o feminismo está destruindo o mundo e que está destruindo sobretudo os homens, subjugando os homens, e o feminismo não faz isso, tá bom? E eles querem ensinar e aprender em conjunto a como voltar a ser um macho alfa, a como atrair sexualmente as mulheres, porque sexo interessa a eles. E por que a ideia de Red Pill? Bom, gente, vocês lembram daquele filme Matrix? Das antigas, né? Bom, no filme Matrix era toda uma realidade aí paralela, um filme de ficção científica em que o mundo estaria dominado por máquinas, e esse mundo real que a gente vive aqui, tá? Esse eu aqui na frente do computador, vocês aí na frente do computador, a gente saindo para trabalhar, as árvores, os prédios, olha lá, isso tudo seria na verdade uma realidade virtual, tá certo? A Matrix. E nós mesmos estaríamos presos a máquinas e sendo explorados por máquinas. E aí tem um sujeito que apresenta duas pílulas pro personagem, tá certo? Uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se ele quiser tomar a pílula azul, ele vai continuar vivendo nesse mundo aí da fantasia, ou se ele tomar a pílula vermelha, ele vai ver o que é a realidade, por mais que a realidade seja muito triste. Ou seja, enxergar que ele tá dentro da Matrix e que, na verdade, os homens são subjugados por máquinas e tal. Por que a associação, então, Red Pill? Por que esses sujeitos acham que se os homens tomarem a Red Pill, a pílula vermelha, os homens vão perceber que são subjugados pelo sexo feminino e que as mulheres mandam no mundo, tá? Essa é a ideia que eles acreditam. Agora, antes de tentarmos entender a razão desses homens serem assim, as origens desse não gostar de mulheres, vamos primeiro entender as consequências que essa misoginia provoca. Vocês podem ver que esses homens não têm nenhuma admiração pelas mulheres. Eles até podem se interessar sexualmente por elas, mas não admiram elas em nada. A felicidade deles não é estar ao lado de uma mulher. Eles não gostam de conversar com mulheres. Eles não acham que elas são interessantes em nada, nem na faculdade, nem no trabalho, nem escrevendo um livro, fazendo uma música, absolutamente nada. Eles acham que elas são seres menores. E além de serem seres menores, que seriam seres suspeitos,
interesseiros e que ainda por cima teriam data de validade. Afinal, se eles a veem apenas como objeto sexual, esse objeto sexual tem data de validade. Para quem viu esses idiotas falando aí na internet, vocês viram que eles comentam, olha, a mulher ideal, ela tem que ir no máximo até 30 ou 35 anos de idade. Eles se acham assim a última Coca-Cola gelada do deserto. Tanto que tem muita gente que fala, a autoestima de um homem hétero é tudo que você pode desejar. E também se acham no direito de comentar a aparência, que mulher tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser esse tipo de altura, esse tipo de corpo, esse tipo de cor de cabelo, esse tipo de voz. Comentam muito, muito, muito sobre a aparência, no entanto, quando são chamados de calvo, aí eles ficam muito chateados. Acho que vocês podem imaginar uma coisa bem óbvia aqui, o quanto é frustrante para muitas mulheres saber que existem homens que apenas toleram a existência delas e que elas são toleráveis apenas pelo simples fato de que elas têm algo entre as pernas e gêmeos dentro de sutiãs que os interessam. Apenas isso. Mas a pessoa delas, para esses homens, é maçante, chatíssima. E o verdadeiro amor desses homens está em outros homens. Algum jogador de futebol que eles veneram, algum músico que eles adoram, o próprio pai, um amigo, um chefe, um milionário, um Elon Musk da vida. Eles até podem ser heterossexuais em relação a sexo, mas a afetividade deles está sempre direcionada a outro homem. Eles são homoafetivos. Parece estranho isso, né? Eles serem heterossexuais e homoafetivos ao mesmo tempo? Pois é, mas é o que são. E as únicas mulheres toleráveis seriam aquelas abaixo de 30 ou 35 anos de idade, que não sejam divorciadas, que não tenham filhos ainda, que não sejam mais altas do que eles, que não ganhem um salário maior do que o deles. E eles não conseguem perceber o óbvio. Que uma mulher que tivesse tudo isso já tem muita experiência. E com muita experiência ela consegue separar o joio do trigo. Ela consegue ver quem são os homens que verdadeiramente valem a pena, aqueles que se interessam por ela, que as consideram como uma igual, e quais são os idiotas que apenas toleram a existência delas. Nesse sentido, o fato do Mr. Darcy ter ficado perturbado com tudo que Elizabeth disse para ele e ter ficado refletindo sobre aquilo de uma forma desassossegada mostra que ela de fato entra na alma dele e que ele de fato se interessa pelo que ela fala. Inclusive se interessa em desfazer algumas concepções que ela tem a respeito dele. Ele se dá ao trabalho de escrever uma longa carta tentando se explicar. Não com o intuito de comê-la, de usá-la enquanto objeto sexual. Inclusive ele fala, não vim aqui renovar os meus sentimentos, os meus votos e os meus sentimentos. Só vim me explicar. Ou seja, não é esse objeto sexual que me interessa, embora me interesse sim a verdade, mas já entendi que você me disse um não e já entendi que você me rechaçou, mas me interessa o que você pensa a meu respeito. É sinal de que a sua pessoa como um todo e não só o que você traz entre as pernas, Elizabeth Bennet, me interessa. É por isso que Mr. Darcy é o máximo. Mas agora vamos esquecer um pouquinho orgulho e preconceito, vamos voltar para os Red Pills e vamos tentar entender o porquê desses homens serem assim. Qual seria a origem desse não gostar de mulheres? Na verdade, é um grupo de homens com muitas questões ao sexo feminino, com muito rechaço, já foram rechaçados de inúmeras formas. Aconselho terapia, tá certo? Aconselho análise. Inclusive, vamos lembrar aqui uma coisa bem óbvia, mas que infelizmente não é tão óbvia assim para todo mundo. O fato de você ter sido rechaçado por uma mulher pode ser que não tenha nada a ver com a índole dessa mulher. Pode ser que não tenha nada a ver com o fato dela ser interesseira, dela ser muito má. Pode ser simplesmente uma reação a como você é ou como você a tratou. Ou seja, pode ser culpa sua. Esse é aquele momento do vídeo Verdades Difíceis de Ouvir. E essa é uma das coisas que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. O personagem do Mr. Darcy vai ver que ele estava errando no início da história, assim como a personagem da Elizabeth também vai ver que ela estava errando ao longo da história. Isso é uma das coisas que Orgulho e Preconceito mais nos ensina, que é o fato de que nós não nascemos perfeitos, que
que nós podemos sim estar errando em alguns momentos da nossa vida e que nós podemos mudar, alterar rotas, alterar comportamentos, refletir sobre certas atitudes nossas ou palavras nossas, estamos ainda em formação e podemos melhorar. E isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, tanto que na história de Orgulho e Preconceito acontece com ambos, vale para homens e para mulheres. No entanto, nós sabemos que é mais comum que esses homens red pill, ou seja, esses homens de masculinidade frágil, de ego frágil, não aceitam críticas, sobretudo se vierem de uma mulher, não toleram um não, e estamos falando deles aqui nesse vídeo. Então vamos seguir. Não duvido que tenha tido problemas com a própria mãe, alguma falha, alguma intercorrência, algum problema aí na afeição materna. Ou alguma falha de correção paterna ou correção materna. E quando eu falo correção, eu quero dizer de chamar a atenção da criança, né? Eu que sou mãe, sobretudo sou mãe de 2 meninos, eu fico muito preocupada com esse tipo de coisa, né? Que tipo de homem meus filhos vão ser quando crescerem? Pelo amor de Deus, eles não podem ser um red pill, sabe? Eles não podem ser um incel. Eles não podem ser esses homens que compreendem muito mal o mundo. Porque esses homens estão compreendendo muito mal o mundo. Eles acham que viram a realidade e a verdade, que tomaram a pílula vermelha e que conseguem ver toda a verdade, como o mundo realmente funciona. Mas não, eles estão interpretando mal as pessoas. E nesse sentido de correção da criança, seja o pai corrigindo, ou seja, sobretudo, a própria mãe corrigindo também. Às vezes, quando o menino dá uma louca dentro de casa, e quantas vezes quem é mãe aqui sabe, o garoto que levanta a voz, o garoto que quer bater, que fica respondendo demais à mãe. Já há alguns estudiosos que falam, olha, tem que cortar o mal pela raiz, de uma forma sem você ser violento. Óbvio que você não pode ser violento com criança, você não pode ser verbalmente agressivo com a criança. Se a criança foi verbalmente agressiva com você, você não tem que agir da mesma forma, até porque o adulto é você, né? É ele que ainda não tem estabilidade emocional, você tem, ou deveria ter. Mas você deve repreendê-lo de forma calma e mostrar os limites. Olha, assim não dá. Não é assim que se trata ninguém, sobretudo a sua mãe e sobretudo as mulheres. Ou seja, você vai ensinando aos garotos desde cedo que não é assim que se tratam as mulheres. Já tem muita gente tentando analisar, tentando entender se grande parte desses problemas de homens que tratam muito mal as mulheres, que são muito agressivos com as mulheres, verbalmente agressivos ou até mesmo fisicamente agressivos, ou seja, abusivos de uma forma geral, se será que não teria faltado limite a eles quando eles eram crianças? Será que eles não ultrapassaram certos limites com a mãe e a mãe foi passando a mão na cabeça, foi passando pano para esse tipo de situação? E aí ele cresce achando que ele pode ser assim no mundo quando ele for adulto? Ou será que ele viu o próprio pai ou outros homens sendo extremamente agressivos com mulheres e isso sendo totalmente normalizado na sociedade? Será que o pai batia na mãe dele, gritava com a mãe dele, menosprezava a mãe dele? Eu realmente não sei, porque eu não sou psicóloga. Tô só trazendo aqui algumas angústias minhas, inclusive em relação à minha própria maternidade. Mas eu acho muito interessante eu trazer aqui essa questão do exemplo do pai dentro de casa ou do exemplo dos outros homens que cercam essa criança. Porque senão fica parecendo que tudo é culpa das mulheres, que tudo seria culpa das mães. E não é isso. Na verdade, o que forma nossas cabeças é uma conjunção de fatores e de influências. É claro que influência de pai e mãe são as maiores, né? Além disso, estamos falando de adultos, ou seja, estamos falando de crianças que já cresceram. Então existe muito de opção masculina em agir dessa forma. Eles poderiam muito bem perceber que estão agindo errado e pararem com esse comportamento, né? Agora, a gente sabe que mudar comportamento depois de adulto é bem mais difícil. Então, o melhor seria que nós, que somos adultos, ensinemos as crianças a como tratar um outro ser humano. Sobretudo um outro ser humano que costuma ter menos força física que a gente, menos altura do que a gente. Essa questão da infância, gente, é muito importante. Vamos lembrar da famosa frase: o menino é pai do homem. Todo homem adulto que você conhece aí, seja um Mr. Darcy super legal ou seja um Red Pill bem idiota, um dia eles foram crianças e sofreram inúmeras influências, tanto dentro de casa como na sociedade de maneira geral, e dentro de casa reflete a própria sociedade, obviamente. E para que a culpa não recaia só sobre a cabeça das mães,
Pais, exerçam o seu papel dentro de casa, exerçam a sua paternidade. É sua tarefa, tanto em tratar a mãe do seu filho como um outro ser humano igual a você, como você também pode ajudar a mãe do seu filho a impor limites àquela criança de forma respeitosa com a própria criança. Será que o exemplo de pai e mãe não influenciou bastante como esse homem é hoje em dia, já adulto? Comenta aí o que vocês acham. Mais uma vez, devo mostrar para vocês uma outra obviedade: o quanto é difícil criar uma criança, educar uma criança de forma respeitosa e de forma que ela contribua para a sociedade no futuro e não seja um estorvo para a sociedade no futuro. Ou se não foi isso, talvez ao longo da sua adolescência e início da fase adulta, podem ter tido inúmeras decepções com algumas mulheres, estão aí com uma concepção errada, tá certo? Estão amargurados com o sexo feminino, encontraram alguns elementos do sexo feminino que fizeram eles sofrer bastante e acabaram acreditando que o sexo feminino, então, é um grupo de mulheres interesseiras. Eles acreditam que as mulheres são interesseiras, que as mulheres só se interessam pela riqueza financeira de um homem, ou seja, pelo quão provedor que ele pode ser, ou então que elas só se interessam pela altura e pela beleza do Mr. Darcy, por exemplo, ou seja, o macho alfa, né? O sexo que aquele homem pode prover. Então, a gente já de início percebe as tendências desse grupo à misoginia e a certeza de que eles operam dentro de um machismo bem claro e evidente. E a certeza de que eles encaram as mulheres como um bloco único. Gente, as pessoas têm nuances. Eu não duvido nada que eles de fato tenham encontrado muitas mulheres interesseiras, que existe. Assim como também existe um bando de homem interesseiro. Agora, é bem absurdo, é bem mentalmente limitante. Inclusive, sinceramente, se você que tá vendo meu vídeo e você fez algum coach de masculinismo, tá certo? Se você se considera red pill e tal, acho que a sua cognição está um pouco limitada. Que você não conseguir perceber que as pessoas são diversas e que se você teve algumas experiências com alguns tipos de mulheres, você pode ter outras com outros tipos de mulheres. As pessoas são muito diversas. Então, gente, por mais que beleza e riqueza seja a cereja do bolo, seja muito bem-vinda, obrigada, não foi isso que atraiu Elizabeth Bennet no Mr. Darcy. E não é isso que atrai as mulheres até hoje, há mais de 200 anos, no Mr. Darcy. Ela só passou a se interessar pelo Darcy quando ele deixou de ser um ridículo e passou a estabelecer conexão. Ele só se tornou um sonho vivo de mais de 200 anos e possivelmente eterno quando ele passou a reparar os seus erros. E olha, gente, bota ênfase nisso, reparar os seus erros. Não estou apenas falando de pedir desculpas por seus erros, até porque ele tem, assim como a maioria das pessoas, mas sobretudo a maioria dos homens, dificuldade de pedir desculpas por seus erros. Quem pede desculpas por seus erros, por exemplo, é o personagem masculino do livro Jane Eyre, ou do filme Jane Eyre, que vocês devem conhecer. E esse personagem, que, por exemplo, no último filme da Jane Eyre foi feito pelo maravilhoso, gatíssimo do Michael Fassbender, ele não causa a mesma sensação nas mulheres. Esse personagem não é amado pelo público feminino como Darcy é. Sabe por quê? Porque nós não queremos desculpas, não queremos suas lágrimas, não queremos suas palavras. Queremos atitude, queremos ação. Darcy repara seus erros, ele age. Ele tem novas ações para reparar os erros cometidos. E, acima de tudo, ele não se vangloria dessas novas ações de reparação. Não fala delas, ele inclusive pede segredo. E por que isso? É porque a sua personalidade é digna, ele é honrado. Até quando ele estava errando, ele errava na plena convicção de estar certo e honrado. Ele não está reparando erros para conseguir a garota. Ele repara seus erros porque quer ser uma pessoa melhor, porque entendeu que errou. E também porque ele quer fazer aquela mulher feliz. E esse é o verdadeiro amor, quando você quer ver o outro feliz. Mesmo que esse outro não acabe ficando com você no final da história. A maior parte dos homens hoje acha inverossímil que ele não usasse as suas novas atitudes de reparação na tentativa de dar o bote na menina, do tipo, viu o que eu fiz pela sua irmã? Então agora você casa comigo. Para grande parte dos homens de hoje, eles se perguntam como ele poderia querer ela feliz. Só querer ela feliz. Como ele não usaria isso para chegar nela de novo?
Como que a história mostra que ele só chega nela de novo quando a tia vai dar um escândalo na casa da moça e a resposta dela lhe volta a dar esperanças. Acreditem se puder, homens. Homens do meu Brasil e homens do mundo. Vocês que estão aqui assistindo esse vídeo agora. O que faz Mr. Darcy ser tão maravilhoso é que ele, ao longo da história, consegue combinar as suas características de macho alfa que vieram dele no início do filme com certa vulnerabilidade. Então, um certo balanço entre atitudes de macho alfa com apresentação de algumas vulnerabilidades, ou seja, coração aberto, contando o que sente, fazendo real conexão com as mulheres, ouvindo as mulheres, entendendo as mulheres. Isso faz com que ele seja encantador, mesmo que ele fosse um pobretão. E uma outra coisa que os homens costumam reclamar muito sobre esse tipo de história, esse tipo de livro, esse tipo de filme, né? Que a gente hoje em dia chama mais de comédia romântica ou de romance, é de que os homens ali, eles falam muito sobre sentimentos. E a gente sabe que o homem não gosta de falar sobre sentimentos, né? Não gostam justamente de mostrar essa vulnerabilidade. Inclusive, é muito triste porque se vocês pegam as estatísticas de suicídio, a maior parte é feita por homens. Homens se suicidam muito mais do que mulheres. E deve ter uma razão para isso, né? E uma das razões que os pesquisadores tentam entender é o fato de que os homens não se abrem. Eles vão carregando coisa lá dentro, até que chega uma hora que eles explodem. Ou eles explodem em excessos de violência, eles são socializados na violência, eles não são socializados para falar sobre o que sentem, uma desavença que tiveram com alguém, algo que eles não gostaram. Eu sei que é chato isso. Não tô falando com uma mulher, não. Pode ser um cara com outro cara. O cara com o pai dele, o cara com a mãe dele, o cara com o tio dele. Eu sei que é muito chato você chegar pra alguém e dizer, olha, não gostei de tal coisa, queria que tal coisa talvez fosse assim, assim, assado. Também eu sei que é muito chato você ouvir a réplica, você ouvir a pessoa dizendo, ah, é? Mas eu também não gosto de tal outra coisa que você fez. E você ter que contrabalançar isso, você ter que equalizar isso tudo que está sendo dito, o que você disse, o que a pessoa disse, tentar fazer um denominador comum disso daí e seguir esse relacionamento adiante, seja de amizade, seja de amor, seja lá o que for. É difícil, né? Essas coisas são todas difíceis, né? O que o homem normalmente faz? Guarda. Ah, não tá acontecendo nada. Tá acontecendo, guarda, até que tem uma hora que costuma explodir. E nesse sentido, uma das outras coisas que eles reclamam também nesses filmes é que os homens, ao falarem tanto dos sentimentos, coisa que eles gostam de esconder, né? Não fica tão claro, sobretudo nos romances de época, né? E nesses filmes de época, o que verdadeiramente moveria os homens, o que eles acham que move os homens, que seria a busca por sexo. Ou seja, é a ideia de que o homem não estaria muito interessado no que aquela mulher verdadeiramente está pensando sobre ele, ou o que ela verdadeiramente sente sobre ele. Assim, dane-se o que ela pensa sobre o mundo, sobre os outros e até mesmo sobre mim, se ela puder, né, sair comigo para jantar e a gente depois for para um hotel, é isso aí que me interessa, tá valendo. Isso, gente, até pode ser parcialmente verdade, mas no fundo, é aquilo que eu falei pra vocês. Eles guardam lá dentro. No fundo, sim, eles gostariam de saber que são amados. Sim, eles gostariam de saber o que aquela mulher verdadeiramente pensa sobre eles e gostariam muito que ela pensasse coisas maravilhosas sobre eles. Mas eles têm dificuldade de falar, de perguntar, de equalizar opiniões. Inclusive, são essas dificuldades de entendimento interpessoal que estão ali naquela cena, naquela proposta de casamento, aquela tal proposta que foi muito engraçada, que é a pior proposta de casamento do mundo, entre o Mr. Darcy e a menina Elizabeth Bennet. E os homens não deveriam ter tão preconceito assim com esse tipo de filme, porque a ideia de que faltaria nesses filmes a tensão sexual, porque o homem estaria sempre em busca de sexo, e eu devo dizer, não é só homem, as mulheres também querem, tá bom? A tensão sexual daquela cena é muito evidente. E eu sei que a maior parte de vocês aqui que assistem meu canal, vocês são mulheres, né? A maior parte. Se tiver algum homem aí, por favor, diga, eu sou homem, queria dizer que sou homem. Mas eu queria que vocês se colocassem um pouco na posição do que é ser homem em relação a um romance entre um homem e uma mulher. Embora o homem seja
mais alto, costuma ser, né? Mais alto, fisicamente mais forte, a primeira aproximação com o sexo oposto é uma aproximação de vulnerabilidade. É porque, como vocês sabem, né, é uma verdade universalmente conhecida, essa é a primeira frase do livro, né? É uma verdade universalmente conhecida de que um homem entra numa mulher. Ou seja, ele está numa posição ali de ser convidado ou rechaçado a entrar numa casa. E eu gosto muito dessa metáfora da mulher como casa. Inclusive, é um poema do João Cabral de Melo Neto, A Mulher e a Casa, que esse poema é um poema erótico. Tem muita gente que quando lê o poema não percebe que ele é um poema erótico, mas ele é. E não é à toa que eu dei o título do meu livro, aquele sobre Eufrase e Joaquim Nabuco, de A Mulher e a Casa. E o poema diz mais ou menos assim, é um homem falando para uma mulher. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. E ele prossegue. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Né? O homem, quando vê uma casa, ele não quer só ficar olhando aquela casa. Somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro, ou será quando se abra. Ou seja, quando se abrir para ele, né? Pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas. Exercem sobre esse homem efeito igual ao que causas, a vontade de corrê-la por dentro, de visitá-la. O que ele está querendo dizer com isso? É porque eu quero entrar nessa casa. E um homem que está apaixonado, ele quer ser convidado a entrar naquela casa. Veja, os homens costumam ser muito mais altos e muito mais fortes. Eles poderiam invadir a casa. Eles poderiam arrombar a casa. Mas não é isso que quer um homem apaixonado. Esse sentido de entrar é entrar não só sexualmente, mas entrar na alma dela, fazer a cabeça dela, entrar totalmente no corpo dela. Ele quer ser convidado. Ele quer que ela tenha o maior dos prazeres na entrada dele. O maior sonho dele é morar naquela casa. E nesse sentido, mais uma vez, eu lembro da cena de Jane Eyre, aquele filme com Michael Fassbender que eu falei pra vocês. É um personagem que mentiu pra moça, ele disse que queria casar com ela, e de fato ele queria casar com ela, mas ele já era casado e estava escondendo a mulher dele, tá bom? E estava já na igreja para casar com a menininha. Até que chega o irmão da esposa dele e fala, não pode casar com ela não, porque ele é já casado com a minha irmã. Aí se dá aquela situação horrorosa, a moça fica arrasada, ele também fica arrasado, porque ele queria muito casar com ela. Aquele casamento anterior que ele tinha era um casamento que ele detestava. E naquela mesma noite ele tenta conversar com ela falei para vocês, para pedir desculpas, para chorar as pitangas dele e pedir desculpas. Inclusive para pedir para que ela fique com ele. Apesar dela já ter descoberto que ele é casado. Afinal de contas, ali naquele exato momento, naquela exata noite, se não fosse aquela desgraça que aconteceu ali na igreja, eles estariam em lua de mel. Ele estaria entrando naquela casa, onde ele quer morar. E o que ele desesperado fala e que mostra a completa disparidade de força entre o homem e a mulher, ele chega a botar a mão no pescoço dela, a pressionar o pescoço dela e dizer... Eu poderia dobrar você, quebrar você com a ponta dos meus dedos. Ele está tão desesperado por ter aquela mulher que ele está dizendo, olha, se eu posso forçar a casa, mas não é isso que ele quer. Ele fala, não importa, mas não importa o que eu faça com essa gaiola, ou seja, com o corpo dela. Ele pode jogar ela em cima da cama, levantar a saia dela, forçá-la a todo tipo de coisa. Mas ele fala, não importa o que eu faça com essa gaiola, com o corpo dela, eu não consigo ter você. Posso quebrar a gaiola, mas eu não consigo chegar na alma. É o famoso eu queria que você quisesse. Eu queria que você abrisse a porta. Eu queria ser dono dessa casa, mas eu queria que você me entregasse as chaves. E só nessa cena, para quem fala que romance histórico não tem nada de sexual, que é muito assim, filme da Disney, não percebeu o que o Michael Fassbender tá falando para essa moça, né?
E é nesse sentido que eu posso voltar com vocês naquela cena do pedido de casamento entre o Mr. Darcy e Elizabeth Bennet para mostrar a vulnerabilidade, ou seja, mais uma vez para mostrar para vocês a posição do homem, como é a posição do homem numa situação dessa. Vocês reparem que a câmera tem um papel importantíssimo. Quando ele chega naquele templo do amor, olha o que a câmera está filmando. Ela filma Elizabeth ali no canto, olhando para a chuva, e ele chega. A câmera pega ele de lado, só um pedacinho dele, e ele é tão gigantesco que ele só consegue ocupar um pedaço da tela, porque ele é enorme. E inúmeras vezes a câmera filma ele por trás e outras vezes a câmera filma a Elizabeth por trás. Quando a câmera filma ele por trás, a câmera olha de cima para baixo. É um ângulo de filmagem de cima para baixo. Então você vê a Elizabeth de cima para baixo. Por que a câmera faz isso? Porque é o olhar dele, é o que ele está vendo, é como se ele estivesse olhando aquilo. Ou seja, mesmo você aí que é mulher, que eu sei que a maior parte de vocês aqui é mulher, sinta o que o Mr. Darcy está sentindo. É assim que normalmente um homem olha para uma mulher. Como ele costuma ser mais alto, normalmente ele olha de cima para baixo. Aquele ser que parece ser tão vulnerável, mas que no fundo é a dona da chave. É quem decide se ele entra ou se ele não entra, seja no corpo ou seja na alma dela. Assim como quando a câmera filma de baixo para cima, você vê sempre o Mr. Darcy de baixo para cima, é a sensação que ela tem. Porque normalmente uma das que sabemos é também uma verdade universalmente conhecida de que as mulheres gostam muito de homens mais altos porque eles passam proteção. E essa sim é verdade, é uma das coisas que as mulheres atavicamente, historicamente buscam no homem, que é proteção. Então aquele Darcy bem mais alto que você vê ele de baixo para cima é protetivo. Ou, como toda mulher sabe, é ameaçador e protetivo. Aquele tamanho dele deixa muito evidente que ele pode ser tanto ameaçador quanto protetivo. E eles vão discutindo, como eu falei para vocês no vídeo anterior, até que ela cita o nome do Wickham, e eu falei para vocês o ciúme que ele sente quando ela traz o nome de outro homem para dentro de uma declaração de amor. É como se ela poluísse aquele momento. E é nesse momento que ele dá um passo à frente e fica bem perto dela. Até porque o ciúme aumenta bastante a tensão sexual que já existia na cena. É quase como se fosse um homem querendo saber como assim esse nome na tua boca, se eu queria estar na tua boca. Até porque essa cena vai gerar um quase beijo e a gente sabe que o homem começa a entrar na mulher pela boca. Eu não sei se vocês já pararam para pensar na intimidade que é um beijo. Não um beijo comum desse de selinho, mas aquele beijo que a gente conhece, né? É já uma abertura de porta, é já uma permissão para que o outro entre na gente. E aí vocês podem me dizer, mas no livro não é assim, no livro não está chovendo, no livro eles não estão no jardim no tempo do amor, eles estão dentro de um ambiente fechado, Mr. Darcy está apoiado numa lareira, né, com o braço numa lareira, ele não chega perto dela, não há esse quase beijo. A gente já sabe, a gente já entendeu que o filme de 2005 do Joe Wright é uma interpretação que ele faz dessa história. E eu sinceramente acho que por vezes tem perdas, por vezes fica assim muito ruim, muito distante do século XIX, mas tem momentos de muito ganho. Essa cena do jardim até poderia acontecer no século XIX. E eu acho que ela acrescenta demais na história, porque ela fica quente. E talvez o livro carecesse um pouco de quentura, de calor. Até porque era uma leitura segura para mulheres, né? Que os homens sabiam que as mulheres poderiam ler e que nada de erótico brotaria dali de dentro. Mas o Joe Wright consegue fazer algo um pouco mais erótico dessa cena. E eu achei isso ótimo. Esse vídeo tá parecendo muito doido, né? Mas vamos fazer aqui o fechamento, vamos nos encaminhar para o final, para que vocês vejam que tudo faz sentido, que eu ainda não tô maluca, não. Vocês já devem ter reparado ao longo desse vídeo que a coexistência entre homens e mulheres é uma coexistência
que contrabalanceia poder e vulnerabilidade. Mas assim como orgulho e preconceito não diz que orgulhosa é só a Elizabeth e preconceituoso é só o Darcy, mas que ambos carregam um pouco dessas características, a questão da vulnerabilidade não está só na mulher, assim como a força e o poder não está só no homem. Isso vai se intercambiando durante as relações. Eu acabei de mostrar para vocês que um dos momentos em que os homens ficam vulneráveis é quando eles estão nessa primeira aproximação com o sexo feminino. E os homens odeiam vulnerabilidade. Eles odeiam demonstrar a vulnerabilidade deles. A vulnerabilidade da mulher é muito mais fácil e muito mais evidente da gente ver, sobretudo numa sociedade patriarcal e machista. No entanto, nesse primeiro aproximar-se do outro sexo, do sexo oposto, esse primeiro encontro entre homem e mulher, como eu falei para vocês, como o homem é aquele que entra e a mulher é a dona da chave, nesse momento, quem está com o poder, quem é dona, proprietária daquela casa é ela própria e o homem é que está vulnerável. Não é à toa, inclusive, que os homens costumam se ajoelhar para pedir a mão da mulher quando eles vão pedi-la em casamento. Vocês sabem de onde que vem essa tradição de se ajoelhar? Vocês já devem ter visto nos seus livros aí de história, nos livros de literatura, cavalheiros da Idade Média que se ajoelhavam diante do seu rei, diante do seu suzerano. É um vassalo que se ajoelha diante de seu suzerano, demonstrando assim o seu mais profundo respeito e devoção. Reparem que esse suzerano, esse rei, ele não costuma se abaixar para se encontrar com seu vassalo ali embaixo no chão, não é mesmo? Ele ou continua em pé ou continua sentado na sua cadeira. O homem, quando vai pedir a mulher em casamento, ele costuma se ajoelhar diante dela, mas é até bastante comum que a mulher acabe se ajoelhando ao mesmo nível dele. Ou seja, o homem estava ali em seu momento de vulnerabilidade, como quem pergunta, senhora, posso morar nessa casa? E muitas delas se ajoelham na mesma posição deles, quase como se dissesse, meu querido, quero demais. Mas alguns homens, no entanto, como vocês bem sabem, não são aceitos, não é verdade? Não é todo pedido de casamento que é aceito. Como nós vimos, inclusive, esse primeiro pedido aí de orgulho e preconceito. Embora não tivesse ninguém ajoelhado, aquilo dali foi uma bela de uma negativa. Então, sim, os homens estão tremendo nas bases quando esse momento acontece. E é aqui que vem o arremate do nosso vídeo. Vocês reparem que os red pills, ou seja, esses misóginos aí da vida, eles querem o sexo com as mulheres, eles querem se casar com as mulheres e muitos deles conseguem, inclusive, não só isso, como conseguem dar aulas sobre isso, virarem coaches disso, arrancarem o seu dinheiro. No entanto, qualquer misógino odeia se mostrar vulnerável na frente de uma mulher ou diante de uma mulher ou por causa de uma mulher. Então, a vulnerabilidade que ele aceita, que ele tolera, é muito baixa. Qual é o nível de vulnerabilidade que ele aceita? É estar com uma mulher que não tem experiência, que não tem muita trajetória, que não tem muito repertório. É estar com uma mulher que lhe dê muita segurança de que não será contestado ou criticado. Uma moça jovem, se possível virgem, se não for possível virgem de poucos relacionamentos anteriores, jamais uma mulher que já tenha sido casada, nunca uma mulher que já seja mãe. Não é sempre isso que eles pregam que eu falei para vocês? É claro que eu preciso deixar aqui bem claro, se você é um rapaz novinho, seus 18 anos de idade, seus 23 anos de idade, seus 25 anos de idade, ou se você é uma moça novinha, também na mesma faixa etária, nenhum problema de você pensar em evitar uma pessoa que já tem uma bagagem muito grande. Até porque eu sinceramente acho que algumas disparidades etárias não são muito interessantes, porque isso causa um claro desnivelamento de poder dentro do casamento, dentro do namoro e etc. Agora, se você é um homem formado de 30 anos de idade, 35 anos de idade, 40, 50, um calvo da Campari, vir com esse papinho ridículo da moça ideal ser a novinha só porque você não aguenta comparação e não aguenta crítica? Ah, vá ver se eu tô na esquina, né? Porque eles não aguentam a comparação. Eles não aguentam a contestação. Porque certamente, como nós falamos aqui no vídeo, todos nós podemos errar e certamente estamos errando ao longo dos nossos dias, cometendo um ou outro erro que pode ser comentado por algum amigo nosso ou pelo nosso companheiro ou a nossa companheira e a gente vai se ajustando ao longo da vida, não é isso? E vai tentando ajustar o outro também, não é isso? Mas eles não toleram isso.
Então a vulnerabilidade que eles aceitam é muito baixa. E a mulher deve ser facilmente domável. Inclusive, esses homens costumam se separar muito frequentemente, não é verdade? Casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai sempre trocando de mulher e elas são sempre novinhas. Ele vai envelhecendo, mas elas são sempre novinhas. Já repararam nisso? E por falar nisso, agora vem o momento fofoca aqui do vídeo, mas é uma fofoca muito boa. Para vocês que já são aí apaixonadas pelo ator que faz o Mr. Darcy, que é o tal do Matthew Macfadyen, eu quero dizer para vocês que ele parece ser um cara realmente muito legal na vida real. E eu vou mostrar por quê. O Matthew é casado com uma outra atriz britânica, a Keeley Hawes, desde 2004. Na verdade, eles se conhecem desde 2002, quando eles fizeram uma série juntos, e se casaram em 2004. Por sinal, 2004 era o ano que eles estavam, que ele, foi gravar Orgulho e Preconceito, lá no sul da Inglaterra, nos interiores da Inglaterra, interiores rurais. Inclusive, aquela cena final em que ele vai andando em direção a Keira Knightley, que eles gravaram de manhã bem cedo, quando o sol estava nascendo. Para ele foi bem difícil por várias razões. Primeiro porque ele é bem míope, estava sem o óculos e ele não conseguia ver onde é que estava a câmera, porque a câmera estava bem distante dele. O diretor do filme teve que ficar mexendo um casaco vermelho atrás da câmera para dizer: Matthew, a gente tá aqui. E além disso, a mulher dele tinha acabado de dar à luz ao primeiro filho dele. Assim, era um bebê recém-nascido, não sei de quantos dias, mas era um bebê novo. E ele já teve que voltar para o trabalho, que quem faz gravação, quem conhece cinema, sabe o que são aqueles prazos ali de aluguel de espaço, de aluguel de equipamento, o negócio é complicado. Mas muito bem, só pelos prazos que eu falei aí pra vocês, que conhecem ela desde 2002, é casado desde 2004, eles estão aí há 20 anos juntos e são um casalzão. E eles, além de fazerem cinema, eles fazem várias séries também. O Matthew, por sinal, fez maior sucesso agora há pouco naquela série Succession, a Sucessão, que é uma série sobre ricaços, old money e tudo mais. Eu é que não vi ainda, mas todo mundo fala muito bem. E a mulher dele, a Keeley Hawes, que também é muito famosa, hoje em dia ela é uma mulher já de 40 e tantos anos de idade, assim como ele também é, e eles continuam juntos, porque ele não é desse de que fica trocando. Ela estava fazendo uma série chamada The Bodyguard, ou seja, o guarda-costas. Ela fazia uma primeira-ministra britânica, ou seja, uma política em alto escalão, e que tinha um guarda-costas. E aí na série, é uma série da HBO, se eu não me engano, e obviamente que ela tem um par romântico na série, que é o Richard Madden. Para quem gosta, tá aí. E aí o Matthew, que tem 2 filhos com essa mulher, que tá casado com ela há 20 anos, que sabe muito bem o que é fazer cinema, o que é fazer gravação de série, de novela, de O Diabo a 4. Ele foi ingênuo o suficiente de assistir a série da mulher. E nesse sentido, eu volto a dizer para vocês, é excelente que ele se interesse pelo que a mulher dele faz. Eu quero ver como é que tá o trabalho dela, eu quero ver o que ela tá gravando. Isso é maravilhoso, porque ele se interessa pela pessoa dela. No entanto, ele deveria ter perguntado para ela: amorzinho, tem alguma coisa que eu não deveria ver? Mas o Matthew não perguntou. E aí ele viu o que ele não queria ver. Ele viu tórridas cenas de sexo entre os personagens, não é entre os atores, mas sinceramente tu olha pra tela e tu vê boca com boca, mão nos lugares, língua com língua. E eu vou ler pra vocês o que ele disse. Ver sua esposa nos braços de outro homem é estranho. Isso toca em um nervo. E aí você pode pensar: vai ser um ridículo, vai brigar com a mulher, vai proibir ela de fazer cenas assim, vai dar um escândalo, vai se separar dela. Não, gente, nada disso. É por isso que eu queria trazer a fofoca. Ele está mostrando vulnerabilidade, ele está mostrando os sentimentos dele. Ele mesmo falou na entrevista: eu sei que isso é trabalho. Eu também já participei de várias cenas de sexo e a gente sabe que essas coisas dentro de estúdio não tem nada de sexual, é um horror. Você tem que ficar lá sem roupa na frente de várias pessoas, repetindo aquela mesma coisa mecânica várias vezes, com luz em cima, com câmera em cima, um negócio assim deplorável. Ele sabe muito bem que aquilo dali é trabalho, que a mulher dele está trabalhando. No entanto, ele demonstra vulnerabilidade, ele demonstra sentimentos. Eu sei de tudo isso, mas não gostei. E não vou proibir ninguém de fazer nada, e não vou brigar com ela por causa disso, não vou separar dela por causa disso. Eu só queria dizer que eu não gostei, mostrar que eu sou um humano e mostrar que amo essa pessoa e que ainda sinto muito por ela.
e que me sobe uma quentura quando eu vejo um outro maluco botando a mão nela. Foi isso. É só esse momento fofoca, vamos voltar para o nosso vídeo normal. Estávamos falando da vulnerabilidade masculina e que os Red Pills escolhem a menor vulnerabilidade possível. Agora, o incel não. O que é o incel? Porque nós falamos aqui, né, dos misóginos, dos Red Pills. O incel, ele é o misógino máximo. E o que diferencia o incel do Red Pill é que o incel, ele nunca tem relação sexual com mulher nenhuma. Inclusive, incel vem de involuntariamente celibatário. Eles se dizem celibatários de forma involuntária porque dizem que só estão celibatários porque as mulheres não prestam. Eles sabem que supostamente não são machos alfa e por isso não são escolhidos pelas mulheres. E dizem que aquilo tudo que eu já falei pra vocês, é aquela ladainha deles, de que mulher é interesseira, de que mulher só quer saber de dinheiro, de físico e status social. E eles vão criando um profundo ressentimento em relação às mulheres. Veja que como eles são involuntariamente celibatários, esse momento, esse primeiro encontro entre homem e mulher, esse em que o homem mostra sua vulnerabilidade, e percebam, Mr. Darcy, como ele estava com uma mulher incrível, porque Elizabeth é essa incrível, essa mulher super contestadora, é essa que não deixa nada passar barato, que não leva desaforo para casa, que não aceita que maltratem a família dela ou os amigos dela. Então vocês percebam que com uma mulher forte dessa, a vulnerabilidade do Mr. Darcy é muito alta, a ponto dele ficar completamente descompensado, a ponto de entrar na casa dela e não conseguir dizer nada e ir embora, a ponto de passar a noite escrevendo cartas e entregar para ela na madrugada seguinte. Quando o homem está com uma mulher incrível, a vulnerabilidade dele fica muito grande. E ele tem, assim, que confiar muito no taco dele para ele aguentar isso, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, para ele aguentar isso e ir adiante e conseguir equalizar essa relação entre os dois e conseguir a casa que ele quer morar. A vulnerabilidade do Red Pill é baixa porque ele escolhe sempre uma mulher que lhe dê segurança. Agora, a vulnerabilidade do incel, nessa situação, ela inexiste porque ele evita essa situação. Ele já sabe de antemão que ele não consegue, que ele não vencerá, que a resposta será não. E ele jamais tenta. Se duvidar, ele nem nunca tentou. Ou se ele tentou, foi uma vez só, no máximo 2, e já desistiu. Cedo na vida dele, ele já desistiu e já criou uma ideia falsa, obviamente falsa e errônea, do que seriam as mulheres e um ressentimento muito grande. Inclusive, são esses incels, esses involuntariamente celibatários, que andam invadindo escolas aí nos Estados Unidos, invadindo universidade. Aqui no Brasil também já tivemos um caso ou outro, não é verdade? Acho que uns 3 ou 4 já, começando por São Paulo, em que eles invadem escolas armados porque estão justamente revoltados com a sociedade, revoltados sobretudo com as mulheres e saem atirando em todo mundo, atiram sobretudo nas meninas das escolas e das universidades, justamente porque eles têm essa concepção de que as mulheres não prestam. Veja como isso tudo, essa filosofia toda absurda, ela é perigosa e causa dano à sociedade, não só dano à mente e à vida desse pobre coitado desse incel, que essa pessoa está sofrendo, mas ele pode fazer o resto sofrer junto com ele, e de forma irreparável. E eles atiram sobretudo nas meninas, mas por vezes eles atiram nos homens também, porque eles têm raiva dos homens que conseguem sexo. Então vocês vejam aonde pode levar o ressentimento, como o ressentimento é uma coisa horrível, e como um trabalho psicológico nessas pessoas ajudaria enormemente. Primeiro, evitando que pessoas inocentes morram à toa. E segundo, favorecendo a que esses meninos consigam exercer a sexualidade deles e a autoconfiança deles em qualquer plano da vida deles. E a sexualidade deles, seja lá com quem for. Acho sinceramente que, apesar de estarmos em 2023, existem alguns núcleos no Brasil ainda, e no mundo de maneira geral, mas no Brasil também, extremamente conservadores, que não favorecem em nada essa situação, só pioram. Eu tenho quase certeza que muitos desses incels talvez não aceitem a própria sexualidade que têm. E que se o mundo em que eles vivessem fosse mais aberto, mais libertário e mostrasse a possibilidade ampla de ser feliz e de exercer a sexualidade, ou seja, a sexualidade é um grande espectro,
um grande leque, um grande hall de possibilidades, tenho certeza absoluta que iríamos gradativamente vendo cada vez menos incels e esses tipos de assassinato por aí em escolas e universidades e tudo mais. Não só a trabalhar a sexualidade dessa forma mais ampliada, assim como também conseguir identificar mais cedo problemas psiquiátricos que existem em todos os lugares que a gente for, sempre vai ter, dentro de uma sala, sempre vai ter um ou outro indivíduo, e isso é totalmente normal, faz parte do padrão humano. A gente conseguir identificar e conseguir ir tratando. E não estou falando só de remédio, não, estou falando de conversa, de terapia. E remédio, se for preciso, para que a gente não chegue no futuro e encontre um assassino que se diz involuntariamente celibatário, e é por isso que ele sai matando geral, pelo amor de Deus. A gente tá errando demais. E agora, só antes de ir embora, como vocês gostaram muito do vídeo anterior, que eu faço, né, que eu disseco o filme Orgulho e Preconceito de 2005, pediram para que eu comentasse o guarda-roupa do Mr. Darcy nessa cena final em que ele vai andando até a Lizzie, porque como vocês podem reparar, eu tinha até comentado que ele tava com uma roupa mais aberta, como se fosse uma roupa mais de estar no quarto, de ir dormir, e que ele saiu assim mesmo em busca dela. Uma das moças me fez veja que na verdade a roupa tem um simbolismo. O fato dele ter vindo com aquela roupa mais simples, sem toda aquela pompa que ele costuma ter, aquelas coisas que vão prendendo o pescoço, eu falei pra vocês, o colete com gola alta, a casaca com gola alta, o próprio plastrão, que é aquele lenço que enrola o pescoço, que vai meio que dando essa ideia de sufocamento, né, e de formalidade. O fato de que ele foi com a camisa aberta, com o peito aberto, é de que ali era só ele, é como se fosse só a pele dele, é só o corpo dele, a alma dele, sem a pompa, sem a nobreza dele, sem os títulos de nobreza, o status social da família dele. Aquilo dali era simplesmente um homem querendo uma mulher. Inclusive porque, mais uma vez, demonstra vulnerabilidade. Até porque as nossas roupas são um pouco como as nossas armaduras, não é mesmo? Sobretudo as roupas de um nobre. E se ele vai sem essa armadura, significa a vulnerabilidade dele. E por fim, eu já falei bastante aí daquela primeira proposta de casamento, né? Inclusive mostrei pra vocês aqui nesse vídeo a razão de ter aquelas câmeras que filmam de costas, né? Que filmam o Mr. Darcy de costa, mirando de cima para baixo, que é a visão dele, e mirando também de baixo para cima, que é a visão dela. Mas eu gosto muito porque naquele momento do quase beijo, o momento que a câmera tá atrás dele, para você aí que é mulher e que tá me ouvindo, que tá me vendo, falei para vocês, se coloque um pouco na posição do homem. E ali você vê que o primeiro beijo, como normalmente é o homem que dá, e a câmera vai junto com ele, ele vai se aproximando, ele se abaixa um pouco para dar um beijo, você percebe como aquele momento é difícil. E você está exatamente na posição dele. É quase como se você se abaixasse também. É quase como você se inclinasse também, se aproximasse também. E por último, antes do meu tchau final aqui, agora se coloque na posição da Elizabeth. Você sabe por que você se apaixonou pelo Matthew? Por que você se apaixonou aí pelo Mr. Darcy nesse filme? É porque, como a câmera está na posição dela, na posição da mulher, este Mr. Darcy que você está vendo de baixo para cima, se aproximando da câmera com aquela boquinha dele maravilhosa, é isso que você veria se esse homem viesse te dar um beijo. Como a câmera ficou no exato ponto, você aí na sua casa, você quase foi beijada pelo Mr. Darcy. Você viu como o rosto dele se aproximaria, ali filmado de baixo para cima. Os olhos dele, lindamente azuis, eles olharam para você. E essa é a função do close no cinema, te aproximar dos acontecimentos, colocar você lá dentro dos acontecimentos, fazer com que você enxergue cada mínima emoção, cada mínimo detalhe. Esse filme é cheio de tomadas amplíssimas, feitas assim a muita distância. Isso fica lindíssimo, sobretudo quando você está filmando uma paisagem incrível. Mas ali eles queriam o close, eles queriam colocar você dentro da cena. E é assim que o cinema manipula as nossas emoções. E é por isso que você ficou apaixonadíssima por esse homem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, porque tudo isso ajuda no algoritmo e ajuda o canal. Beijos e voltem sempre!